Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal. No vídeo de hoje, aborda-se o tema operação paralela de geradores. Nesse caso, geradores síncronos. No mundo atual, é muito raro encontrar um gerador síncrono operando isoladamente, pelo que muitos dos geradores são encontrados operando em paralelo com um sistema de grande potência com vários outros geradores, por forma a alimentarem uma carga maior do que aquela que somente um gerador pode alimentar. Dois ou mais geradores operando em paralelo significa que vários geradores são conectados por forma a estes compartilharem a carga, isto é, juntos alimentam uma certa carga. Alguns pontos que justificam a necessidade da operação paralela de geradores são: diversos geradores podem alimentar uma carga maior do que apenas uma máquina isolada. A presença de muitos geradores aumenta a confiabilidade do sistema. Quando temos vários geradores a operarem em paralelo, no caso de falha de os outros podem suprir a carga do sistema. Não na mesma magnitude, mas pelo menos não haverá uma queda total de potência. A presença de muitos geradores em paralelo permite que um ou mais geradores sejam removidos para desligamento ou manutenção. Em caso de pretender-se fazer uma manutenção preventiva, pode retirar um gerador de serviço, fazer o serviço de manutenção e, a posterior, ligar de novo o gerador em paralelo com o sistema. Mas no caso de ser apenas um gerador operando para alimentar uma certa carga, em caso de falha do gerador, o sistema fica totalmente desenergizado. Nesta figura tem-se dois geradores. Esta é uma imagem ilustrativa do processo de compartilhamento de potência. Temos dois geradores alimentando uma carga. O que acontece é que quando tem-se um gerador a operar em paralelo, ou quando tem-se um gerador a alimentar uma certa carga e pretende-se adicionar um outro gerador ao sistema, isso é, conectar o gerador em paralelo com outro gerador que já está operando no sistema, não é só chegar e conectar. Existem alguns processos existem alguns passos a seguir para a conexão dos geradores, por forma a não danificar as máquinas. Pelo que a chave S1 não pode ser fechada arbitrariamente em um instante qualquer, senão os geradores ficam sujeitos a graves danos e a carga poderá perder potência. Pelo que os requisitos para a conexão de geradores em paralelo são os seguintes: as tensões eficazes de linha dos geradores devem ser iguais. Esse requisito resume-se ao fato de os geradores, na verdade, devem ter as mesmas tensões de linha e de fase. Isso significa que devem ter as mesmas tensões, tanto em módulo assim como em ângulo. O que significa que se na fase A de um é 220 com ângulo 30, na fase A do outro também deverá ser 220 com ângulo 30. Pelo que os ângulos deverão ser exatamente iguais e os módulos também. Então, as tensões eficazes de linha dos geradores devem ser iguais. Os dois geradores devem ter a mesma sequência de fase. Os ângulos de fase das duas fases A devem ser iguais. Então, estes três pontos basicamente significam que os geradores devem ter as mesmas tensões, pois se dois geradores têm o mesmo valor de tensão de linha eficaz, têm a mesma sequência de fase, isso significa que se num sistema
fase A, fase B, fase C. No outro gerador também deverá ser fase A, fase B, fase C. Então, a desfasagem estará em 0, 120, menos 120. E, obedecendo esses dois critérios e os ângulos de fase sendo iguais, significa como tem o mesmo módulo, tem a mesma sequência de fase e tem o mesmo ângulo, então os módulos e os ângulos das tensões das respectivas fases, fase A, fase B e fase C, serão iguais para os dois geradores. A fase A do primeiro gerador estará em fase com a fase B. Se as tensões não forem exatamente as mesmas em cada condutor que está sendo conectado, haverá um fluxo muito grande quando a chave for um fluxo de corrente muito grande quando a chave for fechada, o que pode ocasionar danos nas máquinas. E, por outro lado, a frequência do gerador que está entrando em paralelo deve ser ligeiramente superior à frequência do sistema que já está em operação. Pois, se essa frequência não for ligeiramente superior, for, pode dizer, menor, o gerador, ao entrar no sistema, vai consumir potência em vez de entregar. Então, não é isso que se pretende. Por isso que a frequência deve ser um pouco elevada em relação ao sistema que já está em operação, para que o gerador entre a fornecer e não entrar a consumir. Então, depois tem-se as características de frequência versus potência ativa, e também tem essas características de tensão de terminal versus potência reativa. Essas características juntas formam, cada uma dessas características é ilustrada num diagrama que é muito conhecido como diagrama de casa. Todos os geradores são acionados por uma máquina motriz, que é a fonte de potência mecânica. O tipo mais comum de máquinas motrizes que são acopladas a geradores síncronos são turbinas a vapor, mas outro tipo de máquinas podem ser acopladas como sendo máquinas a diesel, turbinas a gás, turbinas hidráulicas ou mesmo turbinas eólicas, mas no caso de turbinas eólicas é pouco aplicável, pois a variação da velocidade no aerogerador é maior. Independentemente da fonte de potência original, para todas as máquinas motrizes, à medida que a potência demandada desta aumenta, a velocidade com que giram diminui. Isto é, cada vez que a carga é aumentada, a velocidade de rotação diminui. E, como a velocidade está diretamente relacionada com a frequência, as mesmas análises que podem ser feitas para a velocidade podem ser reduzidas para a frequência. Não. A diminuição da velocidade geralmente não é linear, mas tem-se um mecanismo regulador de velocidade que é incluído para que a diminuição da velocidade com o aumento de potência seja linear. Tem um pequeno mecanismo que serve para linearizar a diminuição da velocidade com o aumento, formando uma pequena proporção. Então, a queda de velocidade pode ser calculada usando uma expressão semelhante à da regulação de tensão, em que tem-se a queda de velocidade sendo igual à velocidade em vazio menos a velocidade da plena carga sobre a velocidade de plena carga vezes 100%. Então, esta equação nos dá a queda de velocidade. E a maior parte das máquinas motrizes de geradores apresentam uma queda de velocidade de 2 a 4%. Então, estas são as características. Como é dito, o sistema em vazio tem uma certa velocidade, mas à medida que a carga vai sendo incrementada, vai ganhando essa característica. Em vazio seria uma constante, mas à medida que a carga vai ser incrementada, isto é, o sistema vai passar a consumir potência ativa nesse caso, essa característica vai ganhando uma certa inclinação.
essa característica vai ganhando uma certa inclinação, então formando essa reta. E as mesmas análises feitas para a característica de velocidade são válidas para a característica de frequência, pois a velocidade está diretamente relacionada com a frequência, através da fórmula do cálculo da velocidade, que diz que velocidade é igual a 120 vezes a frequência sobre o número de polos. E estas características são semelhantes, mas a mais usual é a que relaciona a frequência com a potência. O que quer dizer que a cada vez que nós vamos incrementando carga, a frequência do nosso sistema baixa. E a expressão que relaciona a frequência com a potência ativa e a frequência é a seguinte. Aqui temos esta fórmula em que P é igual a SP vezes a frequência em vazio menos a frequência do sistema. O P já sabemos que é a potência de saída do gerador, o F vezes E é a frequência em vazio, o F do sistema é a frequência de operação do sistema, e o SP é a inclinação da curva, isto é, o coeficiente angular do sistema, em que as suas unidades são kW por Hz ou MW por Hz. Então, a característica de terminal versus potência reativa é semelhante à característica da frequência versus a potência ativa. Só as grandezas é que são diferentes, mas as análises feitas para a característica da frequência versus potência ativa são válidas também para a tensão de terminal versus potência reativa. E é desta forma que damos por encerrada a aula teórica sobre operação paralela de geradores e características. No próximo vídeo farás um exercício resolvido por forma a elucidar melhor estes conhecimentos. Muito obrigado.